Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos para a nossa terceira videoaula e na aula de hoje eu vou trazer o conceito de corrente alternada. Vai ser uma videoaula curta, porém muito importante, porque eu vou apresentar alguns elementos que vão facilitar mais para frente o entendimento do conteúdo e a resolução de problemas, tá certo? Então, antes da gente começar o conteúdo, eu gostaria de contar um pouco da história, porque corrente alternada foi tema de um debate em 1880 entre o Thomas Edison e o George Westinghouse. O debate estava em como transmitir energia elétrica. Thomas Edison defendia que o melhor jeito era através de corrente contínua, já o George Westinghouse defendia o uso de corrente alternada. Como vocês podem perceber na residência de vocês, nós temos corrente alternada, então George Westinghouse venceu esse debate. E não é que ele venceu por uma escolha que tanto faz entre um e outro, e sim porque há uma grande questão ali, que é o poder de você transformar tensões. O uso de transformadores só faz sentido e só funciona, e nós vamos estudar isso que é o mais legal, a gente vai ver mais para frente o porquê disso, com corrente alternada. Então, o que se defende? É importante para a segurança que nas residências a gente use uma tensão baixa, um valor baixo de tensão. Já para transmissão, é interessante que a gente use uma tensão alta. Por quê? Porque daí a gente diminui a corrente e diminui a perda por efeito Joule. Porque efeito Joule, se vocês lembrarem, né, tem uma dependência quadrática com a corrente, né? I quadrado R. Então, qual que é a ideia? Você usa a corrente alternada porque você consegue fazer a transmissão por longas distâncias com uma grande tensão e assim baixa a corrente, e quando chega nas residências, na indústria, você consegue diminuir essa tensão, deixando o ambiente mais seguro, tá? E essa transformação de um valor de tensão para outro valor de tensão só é possível quando se usa corrente alternada. Através de corrente contínua não é possível, não tem como usar transformador. A gente vai ver isso mais para frente e vamos provar né, como você faz para transformar um no outro, tá certo? Além do conceito de corrente alternada, nós terminamos a videoaula de hoje apresentando o diagrama de fasores. Para quem não conhece ainda, vai conhecer. Para quem já conhece, é uma revisão, tá? Entender o diagrama de fasores vai ser muito interessante para a gente conseguir resolver problemas lá na frente. A gente facilita a resolução de problemas através desse diagrama. Tudo bem? Então vamos agora para o nosso quadro. Então, a definição de corrente alternada, né? O CA aqui, o que nós temos aqui? O CA é a definição de corrente alternada. Já, só lembrando, o CC é a definição de corrente contínua. Opa! Certo? Então, corrente alternada, corrente contínua. Tudo que vocês viram em Física 3 era corrente contínua. Agora nós vamos ver corrente alternada. Então, qualquer dispositivo que aplique uma tensão que varia senoidalmente, que vai receber esse nomezinho de V minúsculo, ou que forneça uma corrente I. Esse V minúsculo e esse I minúsculo tem um sentido que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, o importante é, o que é corrente alternada? A corrente alternada é um sistema onde que a tua tensão e a tua corrente não são mais contínuas, tá? Quando a gente via lá em corrente contínua, nós tínhamos uma tensão ou uma corrente que não mudava no tempo. Ela tinha o mesmo valor, o mesmo sinal no tempo. O que nós vamos ter agora é uma diferença de potencial e uma corrente que só tirar isso daqui, tá? A gente vai ter uma diferença de potencial e uma corrente que variam no tempo. E não variam de qualquer maneira. Variam de maneira senoidal, tá? Então, o que nós temos aqui agora, a nossa tensão e a nossa corrente, ela vai variar no tempo, ela vai mudar no tempo e vai mudar de maneira que nós conhecemos o perfil dessa curva, porque ela vai mudar de maneira senoidal, certo? Bom, para a gente dar continuidade, primeiro vamos ver o diagrama, ou seja,
como a gente representa uma fonte de corrente alternada dentro do nosso circuito elétrico. Tá? Então, o símbolo é este daqui. Este é o símbolo que eu tenho uma tensão, uma força eletromotriz alternada. Lembram? Na corrente contínua, né, a gente tinha este símbolo aqui, né, que era o nosso símbolo, a nossa força eletromotriz. Agora, este é o símbolo aqui, este símbolo, que eu estou riscando bem aqui, é o nosso símbolo para uma fonte de corrente alternada, certo? Então, vamos lá. Então, agora, a nossa tensão ela vai ser representada por uma função senoidal. Alguns livros usam o seno, alguns livros usam o cosseno. Eu vou utilizar aqui o cosseno, tá? Então, a nossa tensão que varia no tempo, vocês observam ao fundo é o Darwin, um dos nossos 4 cachorros aqui. Às vezes ele vai fazer essa participação nas nossas aulas, tá? Então, o que a gente pode ver aqui? Que nós temos uma tensão, essa tensão ela varia no tempo, tá? Ela vai ser dada pela tensão máxima que o meu sistema vai ter, cosseno ômega t, aonde que o nosso V minúsculo agora vai ser representada pela tensão instantânea. O nosso V maiúsculo vai ser a tensão máxima que o meu sistema possui. Ômega é a frequência angular, o mesmo ômega que nós vimos na aula 1 e 2. Ou seja, o nosso ômega ele é 2π vezes a frequência do meu sistema. Tá? E o tempo que vai variando. Então, observem que agora a nossa tensão ela vai mudando no tempo o seu valor absoluto, porque este cosseno vai influenciando na tensão máxima, e ao mesmo tempo também vai mudando além do valor, ele pode mudar o sinal. Se a gente olhar a representação gráfica que é mostrada aqui, né, então a gente tem essa tensão no tempo, a gente observa que durante esse trecho aqui, a nossa tensão ela é o quê? Positiva. Neste trecho aqui, a nossa tensão é o quê? Negativa. E observe que nós vamos ter certos momentos, como aqui, que a tensão vai ser zero. Mas reparem que isso é no tempo. Ou seja, eu vou ter, num certo dado intervalo, num certo tempo, uma tensão igual a zero. Porém, em todos os outros tempos, nós vamos ter uma tensão diferente de zero. Mas é interessante pensar que agora aqui a gente muda um pouco, porque a gente tinha a ideia que a tensão ela era sempre contínua, era um valor e pronto, um sinal e pronto. Agora não, agora esse valor está mudando e vai ter momentos que o meu circuito vai estar com tensão igual a zero. Vai ter corrente igual a zero. Mas vejam, são pontos instantâneos de tempo, certo? Então, quando a gente fala de tensão e frequência, tensão alternada, cada país escolhe uma tensão para ser usado. No Brasil, nós temos a tensão igual a uma frequência, a tensão nossa tem uma frequência de 60 Hz. E conversando com um colega meu, interessante que no Paraguai a frequência é 50 Hz. Então, como é muito complicado você transformar entre frequência de 50 para 60, a tensão produzida pelo Itaipu ela é retificada para daí, né, ela é produzida por 50 Hz e ela é retificada e aí sim colocada em 60 Hz para ser distribuída no Brasil. Então, quando a gente sabe que a frequência é 60 Hz, então o nosso ômega, a nossa frequência angular, vai ser vezes 2π, 377 radianos por segundo. Certo? Bom, então se nossa tensão está variando com o tempo, de maneira análoga, o que vai estar acontecendo com a nossa corrente que é produzida? Também vai estar variando com o tempo. Então aqui, neste quadrado aqui, nós temos a nossa corrente no tempo, né? A função da corrente. Ou seja, esse I minúsculo ele representa o quê? A corrente elétrica instantânea, ou seja, quando eu olho para o meu sistema, é essa corrente que eu estou olhando. Mas vejam que eu tenho que ter um olhar muito rápido, porque 1 milésimo de segundo depois, essa corrente já
mudou. Né? Então, mas vamos dizer, se eu consigo pausar o meu sistema num certo tempo, eu consigo ver qual é a corrente naquele tempo, certo? O I, representado maiúsculo, é a corrente elétrica máxima, tá? É a amplitude máxima da corrente. E o ômega, a nossa frequência angular. Bom, introduzido esses dois temas, tensão e corrente, a função da tensão no tempo, a função da corrente no tempo, a gente vai finalizar a aula agora, o vídeo aula, com o diagrama de fasores. O que é o diagrama de fasores? O diagrama de fasores é uma técnica muito útil, né? Essa é a palavra, muito útil, quando você tem funções senoidais, para a gente resolver problemas, tá? Então, primeira coisa, fasor não é vetor, tá? Porque causa, às vezes, essa dúvida, são coisas diferentes, mas o diagrama de fasor, ele usa, vamos dizer assim, um vetor fixo. Esse vetor fixo, na origem, ele vai poder girar, né? Então, ele é fixo em termos de translação, mas ele pode rotacionar, ele rotaciona, certo? Então, vamos lá. O que é o diagrama de fasores? É um diagrama onde o valor instantâneo, ou seja, se for tensão é o V minúsculo, se for corrente é o I minúsculo, de uma grandeza, varia senoidalmente com o tempo, é representado. Quem é o valor instantâneo? Ele é representado pela projeção sobre o eixo horizontal desse vetor fixo, que eu falei para vocês que só rotaciona. O comprimento dele, desse vetor fixo, ele vai ser a amplitude máxima da grandeza. Ou seja, se eu estiver procurando o V minúsculo, né, o V instantâneo, a tensão instantânea, ela vai ser a projeção na horizontal do meu vetor que tem um comprimento da tensão máxima, e aí vai depender da posição no tempo que esse vetor vai estar rotacionando, certo? O que nós temos que este vetor, ele gira no sentido anti-horário com qual velocidade? Uma velocidade constante que a gente conhece, que é o nosso ômega, né? Lá em radianos por segundo. E esses vetores girantes que são os nossos fasores. Bom, fica mais simples de entender, eu acredito, quando a gente vai para a representação gráfica que eu tenho aqui para vocês. Bom, vamos observar aqui na representação gráfica. O que nós temos? Nós temos um vetor aqui em branco. Este vetor ele é fixo aqui na origem, porém ele rotaciona com uma velocidade angular ômega, certo? Então, o tamanho dele, este comprimento dele aqui, é o valor, o I maiúsculo. Quem era o I maiúsculo? A amplitude máxima na corrente. Eu estou usando a grandeza da corrente, podia estar usando tensão, tá? Então, o tamanho dele é a minha corrente máxima. E esse tamanho dele não se modifica. O que se modifica é que ele vai rotacionando com o ômega. Então, passado um certo tempo t, quanto que ele rotacionou? Ômega t. E agora, quem que vai ser o valor, depois que esse vetor rotacionou ômega t, qual é o valor da minha corrente instantânea no sistema? Basta eu fazer a projeção na horizontal e eu vou ter o valor da minha corrente instantânea. Certo? Então, revisando, o comprimento do fasor é igual à corrente, no caso, a nossa grandeza escolhida, a corrente. O comprimento dele é a corrente máxima I. O fasor, ele gira com uma frequência e velocidade angular 2πf, certo? E a projeção do fasor sobre o eixo horizontal no instante t, né? Então, qual que é o valor da corrente no instante t? Basta eu vir aqui, fazer essa projeção, e eu vou ter um valor instantâneo. Então, observem, o que acontece quando este... Vamos até aqui, ó, vamos apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui, né? O que acontece
quando depois passou um certo tempo, o nosso fasor está aqui, né? O que a gente vai fazer? Nosso vetor girante está aqui. Agora, a nossa corrente instantânea vai ser aqui. A corrente dela está diminuindo no tempo. O que vai acontecer quando este nosso vetor girante I estiver aqui? Qual vai ser o valor da corrente? Nesse instante, o valor da corrente vai ser 0. E depois desse instante de tempo que nós vamos ter uma corrente negativa. Certo? Então, entender o diagrama de fasor, claro, nós temos só um vetor aqui nesse fasor, né? Só o I, fica tranquilo. Mas é importante entender quando a gente tem um só, porque depois nós vamos adicionar outros fasores e aí a gente vai fazer uma soma geométrica e é aí que vem o pulo do gato, o jeito de você conseguir resolver circuitos de maneira muito mais fácil. Né? Você consegue resolver de maneira muito mais esperta através do diagrama de fasores. Então, terminando essa parte de fasor, o que é importante entender? É importante entender que o tamanho do meu fasor aqui nunca vai mudar. Nunca vai mudar porque é o valor da amplitude máxima, da grandeza máxima. O valor instantâneo vai ser dado por quem? Pela projeção dele sobre o eixo horizontal, porque nós optamos para a nossa função senoidal ser regida pelo cosseno. Se fosse pelo seno, era o vertical. Tá? Então, vocês observem isso em outros livros, quando usam, né, outras bibliografias onde usam o seno como função senoidal. Então, e a projeção na horizontal vai ser o valor instantâneo. Naquele dado tempo, eu tenho esta corrente no meu sistema, que pode ser 0 até, pode ser máxima, né? Quando o próprio vetor estiver aqui, o vetor fixo que está rotacionando estiver aqui, o fasor I estiver aqui, ele vai ser máximo, né? Vai ser o mesmo valor, tá bom? Certo, gente? Isso é muito importante para a gente entender o nosso sistema. Bom, para finalizar, tá? Então terminamos aqui. Então na videoaula de hoje foi visto a definição de corrente alternada, né? Nós vimos uma função que define a tensão no tempo, nós vimos uma função que define a corrente no tempo e a gente viu o diagrama de fasores, tá? Então é importante entender o diagrama de fasores porque depois nós vamos começar a colocar no nosso circuito uma resistência, vamos colocar um capacitor, vamos colocar um indutor, e aí a hora que a gente vai conseguir resolver isso, nós vamos usar o diagrama de fasor, certo? Bom, na próxima aula, nós vamos ver como medir corrente alternada, certo? Qual vai ser, como a gente faz? Porque se vocês olharem que nós temos uma corrente no tempo, quando eu coloco um multímetro, qual é o valor que eu vejo? Será que o multímetro vai ficar maluco me mostrando vários valores ao mesmo tempo? Será que ele vai mostrar só um valor? Será que ele vai mostrar o valor máximo? Quando vocês pegam a fonte do celular, a fonte da TV, e vocês olham lá, como que está escrito a corrente? Tá, vários valores de corrente? Então deem uma olhada nas fontes que vocês têm, nos sistemas eletrônicos, e olhem como está escrito para tentar entender. Mas o meu sistema funciona de contínuo, alternado, é direto na tomada, tem um transformador, como que funciona? Dão essa olhada, porque nós vamos ver como a gente faz para medir, como o multímetro funciona. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai aprender como calcular o que é mostrado, 220. Por exemplo, nós temos aqui nas residências 220 volts. 220 é o máximo, é o valor máximo, 220 volts de tensão é o valor máximo que a gente tem na nossa rede? Ou qual valor é este? Tá certo? Então, a aula que vem, o próximo vídeo aula, a gente vai ver isso. E aí depois o negócio vai ficando mais legal ainda, porque nós vamos colocar um resistor, vamos colocar um indutor, um capacitor e como o meu sistema vai se comportar. Tudo bem? Então tá bom, nos vemos na próxima vídeo aula.